são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que for melhor do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas dos reis, aos governadores de toda a província e aos príncipes de cada província, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo da sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez os judeus, moços e velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueasse os bens. Ester, capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe do pano de saco. Porém ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo, qual era o motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, também a quantia de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o trasladado do decreto escrito, que se publicaram em Suzã, para destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse a misericórdia, e na sua presença o suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher, sem que ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que, por estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabe-se para a conjuntura como está que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, junta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai e orai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias,
nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Até aqui. Peça ao Espírito Santo para continuar ministrando o teu coração, falando no teu interior. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo teu mover, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. Espírito Santo de Deus, só o Senhor conhece o interior de cada um. Só o Senhor conhece, Pai, e sabe aquilo que eles precisam. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu levo cativo em submissão a Ti. O que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, o que eu sou, Pai, para que o Teu Espírito possa ter liberdade. Usa o que o Senhor quiser, está nas Tuas mãos, o governo é Teu. A honra, a glória, o louvor, a adoração é tua. Só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem palavra que traz à existência o que não existe. Só o Senhor tem palavra de cura, de transformação. E o Senhor tem liberdade no nosso meio. E tudo aquilo que se levanta contra este culto, sonolência, dispersão, devagação da mente, seta mentirosa, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Pode se assentar, aplauda o Senhor. Semana passada nós falamos do propósito do deserto na vida do povo de Deus. Nós precisamos entender que no deserto a gente fica, aliás, cativo, a gente fica por dois motivos. O povo foi cativo no Egito. A princípio eles entraram por um livramento de Deus, pela bênção do Senhor, para que eles não fossem destruídos. Eles entraram como livres. Eles não entraram como cativos. Mas quando passa o tempo deles ali, e o tempo deles tinham acabado ali, eles deveriam ter saído dali e voltado para a terra da promessa. Tem coisas que Deus levanta nas nossas vidas como livramento. E a gente se apega numa idolatria que acaba virando um cativeiro. Acaba virando uma dependência. E aquele povo esqueceu-se que não era para viver no Egito. A promessa de Deus era Canaã. Então eles tinham que ter saído dali e ido para Canaã. Mas o lugar da acomodação. O Egito é o lugar da acomodação. Se acomodou com tudo que tinha. E aí começou a viver opressão, ficou escravo. Perdeu a liberdade de ir e vir. A outra situação que nos leva a cativo, e aqui a gente está falando de cativeiro. Deus avisou durante muitos anos o povo sobre o cativeiro. Olha, vocês vão ser levados. Levantaram os profetas. Isaías, Jeremias, Ageu, Malaquias, Naum, Abacuque. E quantos outros profetas avisando do distanciamento, do afastamento do povo, da desobediência. Porque o Senhor falou e deu ordenança a Moisés, medita nessa lei de dia e de noite, para não se desviar. E a mesma ordenança foi para Josué, medita nessa lei de dia e de noite, presta atenção. Observa essa palavra, para você não pecar, para você não se desviar. E eles não se atentaram a isso. Eles começaram a fazer conforme o que os outros povos faziam, o que queria, o que dava vontade. Sabe aquela coisa de, poxa, também não é bem assim, né? O que tem de mais? Sabe aquelas coisas que vai abrindo concessão? Ai, que gostoso. Amor, eu quero outro nenê.
Eu quero. Nem respondo. Não gostou? Ó. Ai, que delícia. Tô querendo levar uns grandes para casa, mas os pais não estão querendo passar o papel. Então, ai, gente, meu coração até... Que delícia. Olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nasci nessa terra foi para ser mãe. E não é mãe Nutella. Sabe? Como é bom ser mãe. O povo fica falando que ser mãe é para descer do paraíso, ou para descer do paraíso, sei lá. Para mim, ser mãe é privilégio. Meu, como é legal ser mãe do Fabinho. Falar um monte de coisa para ele, brincar com ele. Como é legal ser mãe das gêmeas. Cada um a gente, sabe, se desenvolve diferente, cuida diferente. Não é porque tem privilegiado, né? A mãe ama todo mundo igual. Esse negócio de mãe que tem preferido traz divisão para dentro de casa. Mas é que eles são diferentes. A Sala é toda princesinha, desde pequenininha. Sabe, aquela coisinha delicada. A Vitória é aquela que põe fogo em todo mundo. Deixa ninguém quieto. E o Fabinho, desde sempre, é o palhaço, né? Tira todo mundo do sério. E a Esther? A Esther é a joia da coroa. Ela é talentosa. Ela é fofa. Quais são os defeitos dela? Depois eu te conto. Vamos voltar para a palavra. Tá vendo? Eu já senti o pensamento do Fabinho daqui. Tá vendo? Tá vendo? Da Esther ela não fala nada. Senti, viu? Quem sabe um dia eu falo. Mas não hoje, não tem a ver com a ministração. Então, a gente vê esse povo que recebeu a direção do Senhor. Eu acho que você vai ter que abaixar, Lincoln, senão vai ficar dando microfonia, não vai não? Não? Tem certeza? Que recebeu a direção de Deus e não se atentou aos detalhes. Sabe as coisas da nossa vida, quando a gente sai abrindo concessão? Mas qual o problema? Não, eu infringi o princípio aqui, mas deu tudo bem. Igual Adão e Eva, infringi, mas ninguém caiu morto duro, então a gente não vai morrer. Como se Deus fosse mentiroso. Sabe? Não tem problema não. Eu estava ali na roda de escarnecedor, o povo estava falando mal, mas eu não estava falando mal de ninguém. Mas eu estava no meio. Mas eu emprestei os meus ouvidos. Eu não falei de ninguém, mas eu emprestei meu ouvido para fofoca. Eu emprestei meu ouvido para maledicência. Mas qual o problema? Não tem nada demais. Sabe aquela brincadeira que você não gostaria que fizessem com você, mas você faz com todo mundo? Mas qual o problema, né? E aquela saidinha? Não tem problema. Eu estou parada num bar com os meus amigos, mas é um barzinho, um happy hour. Não estou tomando nada. Estou tomando um guaraná, uma soda, uma Coca-Cola. E a concessão, ela vai sendo aberta. Não, é só uma olhadinha. Olhar não arranca pedaço. Olhar não faz mal. São as concessões. São as coisinhas pequenas. Que ao longo do tempo elas vão se tornando grandes. As pequenas começa tudo gradativamente. É para afastar. E foi mais ou menos isso que começou a acontecer com o povo de Israel. Porque a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E a gente fala assim, não é no contexto só da salvação. Não, Deus é pecado. Deus se alegra, festa no céu. Glória a Deus, entendeu? Oh, aleluia. Entendeu? Acho que os anjos falam assim, ai, que bom, vai me dar menos trabalho agora. Eu imagino a festa no céu. Quando alguém entende, quando chegou um tempo que era para o povo voltar para Israel. E Neemias estava triste. Lembra de Neemias? Estou contando uma história ao longo do tempo, amém? A gente não chegou aqui ainda. Estamos chegando. Por quê? Porque a cidade estava destruída, os muros estavam derribados. E muitos daqueles que estavam lá na Babilônia não queriam voltar para restaurar.
Porque se acostumou com a Babilônia. Porque é legal morar no melhor lugar da terra, comer dos manjares do rei. Eles se misturaram de tal maneira com aquilo, com aquela cultura, com aquelas coisas, que eles acharam melhor do que voltar para restaurar a terra que Deus deu. Nunca foi vontade de Deus que nenhum deles ficassem cativos em lugar nenhum. A vontade de Deus é que eles vivessem em liberdade, que eles fossem reconhecidos como uma nação diferenciada, porque Deus é quem coordena e quem governa todas as coisas. Essa era a vontade de Deus, era glorificar o nome dele através da vida deles, no dia a dia deles. E nesse tempo, o rei o Pérsia assume, toma conta do povo, Babilônia cai. Aí, a Babilônia cai. E aí eles assumem. E é nessa fase aí que a gente está falando, estava cativo pelo rei persa, o Xerxes primeiro. Estava preso. Mas você lembra que Deus não é injusto? Ele é justo, misericordioso, bom, longâmino e tardio em irar-se, não é isso? Não é isso? Quem tem certeza, dá um glória a Deus e levanta a mão. Aleluia. E é exatamente isso que estava acontecendo. A misericórdia, a longanimidade de Deus sobre aquele povo que ainda estava cativo. Era exatamente nesse tempo. Lembre-se que tudo que você semeia hoje, quem colhe é a geração futura, não é só você. Como assim, pastora? Ué, quantos anos você tem, Andrei? O Andrei tem 14 anos. Ele está aprendendo com a mãe dele desde a barriga. Quer ensinar seu filho a servir a Deus? Sirva a Deus. Quer ensinar o seu filho a adorar? Adore. Quer ensinar seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô a obedecer a Deus? Obedeça. Quer ensinar a cultuar? Para de dormir na tua casa e cultua. Porque não é o que você fala, é o que você é o que você vive, é quem você é. Deus avisou que ia levar o povo cativo para a Babilônia. E ele foi longâmino. Anos depois, Daniel foi para a Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abidnego foram para a Babilônia. A palavra do Senhor se cumpriu, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se eles tivessem se arrependido, não teria sido cativo, mas não se arrependeram. Então foram levados para a Babilônia. Agora, lá na Babilônia, não significa que Deus não vai fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Abre lá em Malaquias. Eita Deus, ô glória. Olha o que o Senhor fala. Capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus mandamentos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é o que nos sustenta de pé. Só que a palavra também diz lá em Isaías, abre lá em Isaías, capítulo 6. Vamos abrir um pouquinho de Bíblia hoje? Faz tempo que a gente não abre Bíblia, né? Assim, no meio da ministração. Isaías 3. Versículo 10 e 11. Diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irás, porque a sua paga será o que as próprias mãos o fizeram. Abre lá em Gálatas, capítulo 6.
Versículo 6. Eu achei que eu ia aguentar ficar com esse ventilador desligado, mas não aguento não, irmão. Tem que ligar. Tem jeito. Coitado do Andrei. Quando a neném for apresentada, a gente desliga, amém? Gálatas 6,6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Seja o exemplo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Colossenses, capítulo 3. Jesus. Ajuda aí, que eu abri e o ventilador fechou. Acharam? O que eu ponho aqui para marcar isso aqui? Colossenses 3, 25. Vamos do 23? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o... Lave a louça como para o Senhor, lava a roupa como para o Senhor, abençoe seu irmão como para o Senhor, amém? Cuide da sua casa, cuide do seu marido, como quem faz para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Jesus é quem estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Agora volta lá em Malaquias. Então Deus, ele é justo, amém? Ah, mas Deus é injusto, Deus não me enxerga, Deus não ouve o meu clamor, Deus não está me vendo. Malaquias 3,13. Olha o que Deus diz. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E ele fala, ó, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Pausa. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor, eu vou na igreja, eu estou obedecendo e não está adiantando? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Olha lá o ímpar, como prospera. Eles também tentam ao Senhor e eles escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve e o que... Você me desculpa, irmão. Mas aqui, no meu ver, naquilo que o Espírito Santo me revelou, me atentou a essa palavra, foi o seguinte. O povo de Deus tinha aqueles que falavam, de que adianta servir? De que adianta ser fiel? De que adianta ser obediente? E tinha aqueles que tinham temor a Deus e não abria a boca para reclamar. A esses, o Senhor fala, são para mim um tesouro precioso. E farei a diferença entre o justo e aquele que serve e aquele que não. Ora, na Babilônia só tinha Sadraque, Mesaque e Abednego? Só tinha Daniel? O decreto não era para todo mundo? Mas aqueles que permaneceram fiel, o inferno deu uma resposta. Lança na cova, bota na cova, bota na fornalha, lança na fornalha. Meu irmão, o inferno é
sempre aquele que vai se levantar contra você. Se não está se levantando, tem alguma coisa errada. Mas você precisa permanecer fiel. Porque independente do lugar que você está, se você está em Jerusalém, se você está na Babilônia, se você está no Egito, se você está no deserto, Deus permanece sendo o mesmo. E Ele continua sendo fiel. Então seja você fiel àquilo que o Senhor te direcionou em nome de Jesus. Ele não deixou de ser bom, Ele não deixou de ser misericordioso, Ele não deixou de ser justo, Ele não deixou de te enxergar nas suas guerras, nas suas lutas e nas suas aflições. Ao tempo dele há de se cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Quando o Senhor é teu pastor, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor. Deixa Deus te apacentar. Amã, ele simboliza aqui um anticristo. Queria matar a descendência do povo de Deus. Queria matar a raiz, a descendência. Claro que não era consciente. Entenda uma coisa, no capítulo anterior, ele passa por Mordecai, o tio de Esther, e ele fica lá olhando, e Mordecai não se prostra. Foi porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou que foi para a fornalha. Mas não foi causado dano algum. Porque aquele que serve ao Senhor não causa dano algum. O maligno não lhe toca. E a mesma coisa. Ele passa. E o que acontece? Amã passa e Mordecai não se encurva. Não reverencia. Isso fere o ego. Não foi diferente. Nabucodonosor levanta uma estátua e Sadraque, Mesaque e Abednego não reverencia. Não se curva. Não foi diferente. Nabucodonosor faz um decreto. A partir de hoje só pede para o rei. Debaixo de uma influência. Por quê? Bajulação. Os conselheiros dele falaram assim: olha, rei, o que você acha? Ego. Manipulando o ego, manipulando o orgulho. Meu irmão, o seu ego tem que estar pisado. Entregue ao Senhor Jesus. Entenda uma coisa: Satanás manipula a carne do homem para cumprir os seus preceitos na terra. Ele usa pessoas. E é isso que aconteceu. Manipulou o ego. Olha, durante X período, não lembro se 30 ou 40, que ninguém faça petição a outro que não seja o Senhor. E o ego dele falou: ai, que seja assim. Amã estava com o ego ferido. Cuidado com seu ego ferido. Olha o que fizeram. Olha como falaram. Olha o que estão fazendo. Não é justo, não é justo, não é justo. Cuidado. Você foi chamado para ser instrumento do Senhor, amém? Você não foi chamado para ser instrumento do inferno, em nome de Jesus. Porque Mordecai não se dobrou. Vai à boca do inferno, dá um conselho. Olha o conselho. Ô rei, existe um povo no nosso meio que não se prostra. Existe um povo que no nosso meio, que as leis e os princípios são diferentes. Nós somos diferentes mesmo. Nós não vamos dançar descendo até o chão. Nós não vamos tirar foto sem lã. Não. Só Deus faz a tosquia para tirar o sobrepeso. A gente não tira foto sem lã, não. Nós não vamos andar com palavras torpes na nossa boca. Amém? Nós não vamos ser inimigos, andar em inimizade.
Nosso casamento não é pautado naquilo que são as leis e padrões dessa terra. O nosso casamento é pautado na palavra do Senhor, amém? A educação dos nossos filhos não são pautados naquilo que são a ideologia, a psicologia, a psicopedagogia, o raio que o parta dessa terra. Nós temos uma Bíblia para seguir. A educação dos nossos filhos é fundamentada dentro da palavra do Senhor. E Ele dá a direção. E é essa direção que nós vamos cumprir e ensinar em nome de Jesus. Então a gente não pega criança de 12, 13, 14 anos e estimula um crescimento de sensualidade. A gente não estimula namoro, não tem beijinho inocente entre criança, porque criança não namora. Criança é criança. Namoro se dá o entendimento para se casar. Eu estou falando de sujeira do mundo que entra nas nossas casas e que muitas vezes nós permitimos, porque nós abrimos concessão. Estou falando nós, eu estou me colocando nisso. É uma música do inferno. Quantas vezes a gente vai ensinar? Seu corpo tem mais ou menos, eu não me lembro direito, cadê o Claes? Taixin Chuan, 75% de água? Oh, glória a Deus. Lembrei, Jesus. Seu corpo tem 75% de água. O que o som causa nas moléculas da água? Nunca ouviu falar? Ensino médio, propagação do som, joga pedrinha. Você está ouvindo aquela batida, o seu corpo vibra naquilo. Ai, pastora, o que isso tem a ver com a palavra? Porque vai enchendo o teu interior. Tem coisa que movimenta o mundo espiritual. Acorda! Tem coisa que movimenta o mundo espiritual. Eu estava falando hoje pro meu marido. Eu falei assim, esse negócio assim não me incomoda, não. O que me incomoda é quando pega o tambor. Sabe o que eu acabei de descobrir? Que esse violão precisa voltar para nossa casa. Porque nós vamos entoar cânticos de adoração ao Senhor. Nós vamos botar caixa de som. Nós vamos incomodar o inferno. Se o inferno quer me incomodar, eu vou incomodar dobrado. Tá entendendo? Você movimenta o mundo espiritual, não dá para deixar qualquer letra entrar na tua vida. Eu já contei até testemunho do que eu vivi. Vivia cantando. Eu não posso falar, né? Estou na internet. Vivia cantando uma música que dizia, eu perco o chão, não perco as palavras, eu ando tão triste, ando pela sala, chego na hora, chego no fim, eu deixo a porta aberta, não ando mais, perco a chave de casa. Eu perco o freio. Eu estou dividido, estou em milhares de casas, eu estou ao meio. E ia para trabalhar naquilo. 3, 4 ônibus, pendurado, e voltava com aquilo. Velha do jeito que eu sou, com MP coisinha. Tá. Nem lembro se era 3, 4. Vinha cantando, aquela porcaria. Chegou um dia que o Espírito Santo falou assim para mim, preste atenção. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Quantas vezes você chegou no horário essa semana? Sexta-feira. Sextou, voltando para casa. Nenhuma. 5 minutos. 10 minutos. É atraso, eu tinha que estar lá antes. Quantas chaves você perdeu essa semana? Essa é a terceira. Você vai continuar declarando isso sobre a tua vida? Não. Mas você acha que não tem nada a ver. E aí você deixa aquilo poluir a tua mente, o teu ambiente, o teu corpo, a tua vida. Você quer continuar fazendo assim? Faz. A responsabilidade é sua, a minha é ensinar. Amã, ele se incomodou, porque era um povo que tinha princípios diferentes. Amã se incomodou, porque o ego dele estava ferido. E aí ele vai dar um conselho para o rei. Um conselho de fazer um decreto para matar todo judeu, destruir, aniquilar. Você acha que Satanás não estava por trás disso? Satanás não queria que Cristo viesse na terra. Ele sabia que tinha um propósito. A mesma coisa aconteceu no Egito.
Quando mandaram matar todos os meninos. Depois aconteceu a mesma coisa com Herodes, quando mandou matar todos os meninos. Você acha que Satanás não sabe das coisas no mundo espiritual? Ele não pode saber de tudo, mas ele entende que está acontecendo um negócio diferente ali. Ele pode não entender tudo, mas ele sempre vai se mover para tentar parar aquilo que está sendo feito em favor do povo de Deus. Porque parar a Deus ele nunca vai conseguir. E no povo de Deus ele não pode tocar. Existe uma palavra. E aí foi lançado o decreto. Tinha motivação financeira. Tinha sentença. Havia um decreto, uma lei. Tinha uma sentença sobre o povo e uma motivação financeira. E aquilo foi declarado sobre um povo. É para matar, é para aniquilar. E por isso o povo estava desesperado. Porque não tinha o que eles pudessem fazer para aquilo ser revogado. A não ser clamar ao Senhor. Se colocar em jejum, em pano de saco, em oração, lamentando ao Senhor. O propósito do cativeiro era o arrependimento. E Deus permitiu a sentença para que tivesse o arrependimento. Nada fugiu do controle do Senhor. Lá em Daniel diz, o céu governa. Nada fugiu do controle do Senhor. É o Senhor que governa. Não interessa quem foi levantado nessa terra, se serve ao Senhor ou não. Não fugiu das mãos do Senhor, só está lá porque Ele permitiu. É o mesmo que Ele disse para Nabucodonosor, só está aí porque eu levantei. Foi Ele que permitiu. E a gente tem que entender qual é o propósito desse cativeiro. O propósito deste cativeiro é viver o arrependimento genuíno para que você possa viver a promessa de Deus. Ali se levanta Mordecai dentro do propósito, com o entendimento que só o Senhor. E Esther estava no palácio sem saber de nada. Cuidado para você não ficar alienado acerca das coisas dentro da sua própria casa. Satanás tramando as coisas dentro da tua própria casa, manipulando pessoas e você não enxergando. Está quebrado isso em nome de Jesus. Sentença de morte dentro da casa da Esther, contra a vida dela, contra o povo dela, e ela não sabia. E isso está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. O Senhor vai trazer para você aquilo que está oculto, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Mordecai fala para ela o quê? Não pense você que por estar na posição que você está, você vai se livrar. Porque ainda que o Senhor levante livramento de outra parte, a tua casa e a casa do teu pai perecerá. Entenda uma coisa, Deus te coloca em lugares específicos, com propósitos específicos, para te usar no tempo certo. Esther estava no lugar que Deus colocou. Foi Deus que colocou Esther ali. E tinha um propósito, tinha um chamado. Tinha algo que ela precisava fazer. E a hora chegou. Não entendeu? Você está no lugar que você está, ocupando a posição que você está ocupando. Porque Deus tem um propósito para te usar. E a hora chegou. Irmã, se você não se posicionar na guerra, você vai apanhar. Ela precisava. Você não pode aceitar dentro do chamado, dentro do propósito, só aquilo que é bom.
Ela precisava aceitar os riscos do propósito. Ela precisava se colocar na intercessão. Ela precisava chamar a responsabilidade para ela. Ela estava ali com acesso mais fácil ao rei do que todo o povo. Muitas vezes você é o único convertido da tua casa e você não se coloca na brecha da intercessão para se levantar. Assume o risco do chamado, assume a responsabilidade do chamado, veste essa armadura e vai para a guerra. Você foi colocado aí com propósito, irmão. Você vai assumir? Ou Deus levanta o livramento de outro lugar e a tua casa vai perecer porque você não se posicionou? Tem gente aqui ó, que Deus já falou que é para se posicionar há muito tempo. E você não se posiciona, está na hora de se levantar, aceitando aquilo que é o chamado do Senhor em nome de Jesus. Ela se coloca num período de consagração e chama todo o povo para jejuar e orar pela vida dela. Porque naquele tempo você não podia entrar na presença do rei sem ser chamado. E apesar dela ser a rainha, ela também não. Ela precisava alcançar o favor do rei. Nós precisamos alcançar o favor do rei em nome de Jesus. Eu preciso. Se você não precisa, meu irmão, eu preciso. Mas a gente alcançou a graça salvadora, amém? Eu alcancei a graça salvadora e eu desfruto dessa graça todos os dias da minha vida. Eu desfruto do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem como suprimento. Mas tem coisas que eu preciso que Ele olhe para mim e fale, pede o que você quiser, até metade do teu reino, do meu reino eu te dou. Não que eu quero o reino dele. Mas eu estou falando que tem coisas que eu preciso que ele olhe e fala, pede. E nessa noite o Senhor olha para você e fala, pede. Pede. Pedis e não recebeis. Por que pedis? Pede de acordo com a vontade dele. Pede de acordo com os propósitos dele. E ela entra na presença do rei. E ela alcança o favor. E ele fala, pede, o que você quer? Ela não pede a libertação do povo logo de cara. Ela fala assim, eu gostaria que o senhor fosse num banquete. Ela foi alcançar o coração do rei. Ela preparou o ambiente. O banquete não é a comida, irmão. Ele é rei. Quantos banquetes ele não tinha? Talvez até maior e melhor do que o que Esther preparou. O banquete é a mesa da comunhão. Ela preparou o ambiente da mesa da comunhão para se assentar com o rei, para fazer um segundo pedido. Por que alcançar o coração do rei? Porque Vasti desprezou. O rei preparou um banquete para Vasti e Vasti não quis entrar. Ele deixou para apresentar Vasti como o melhor que tinha do reino dele. Uma mais bela, a mais bonita. E ela desprezou. Cuidado para não desprezar aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida em nome de Jesus. Cuidado para não desprezar o que o Senhor preparou para você. O rei oferece um banquete para Vasti e Vasti despreza. Mas Esther prepara um banquete para o rei. Ela queria alcançar o coração do rei. Tem coisas que você precisa alcançar o coração do rei. Que rei? O rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Como que a gente alcança o coração do rei? Eu olho para Abraão. Senhor, se tiver 10, o senhor poupa? Se tiver 50, o senhor poupa? Se tiver 5, o senhor poupa? Tá bom, Abraão. Eu já entendi o que você quer. Eu vou poupar Ló e a sua família. Como que a gente alcança o coração do rei? Se eu apenas tocar a veste, eu vou ser curado. Ou fé. Ele nem precisa me ver. Ele não precisa pôr mão na minha cabeça. Ele nem precisa saber quem eu sou. Mas se eu
apenas lhe tocar. Oh, alguém me tocou. Quem me tocou que de mim saiu virtude? Mas, mestre, todo mundo te aperta. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. É tempo de aprender a tocar no Senhor com fé, irmão. Quer outro? Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas se o Senhor, eu sou homem de autoridade, eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, o meu filho, o meu servo será curado. Vai. Quer ver outro? Senhor, não é bom que tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem da migalha da mesa, Senhor. Não vi tamanha fé. Vai, que a tua fé te salvou. Ô, meu irmão, tá na hora de aprender a tocar no coração do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É com fé. Não é com egoísmo, não é pedido por ventre, é pedido pro reino. Enquanto você pede pro seu ventre, pro seu ventre, pro seu ventre, pro seu eu, porque você quer ser visto, porque é status, porque isso, porque é vergonha para você, porque aquilo para você, tudo tem a ver com você, não tem a ver com ele. Mas quando tiver a ver com ele em primeiro lugar, não lembra de Ana, não? Ô, Ana, de novo. Tem mulher que não aprendeu ainda sobre Ana. Ana tinha uma Penina infernizando a vida dela. Dia e noite, Ana estava lá no pé dela. Ô, Ana, Penina estava lá no pé de Ana, dia e noite. Eu tenho um filho, você não tem. Sabe criança? Eu tenho, Ana, eu te dou. Eu lembro até o Kiko, né? Entende? Estava lá, se exibindo, com arrogância. Olha o que eu tenho, olha tudo isso. O dia que Ana resolveu falar, Senhor, se o Senhor me der, eu não tenho, mas se o Senhor me der, é teu, para a glória do teu nome. Ela saiu dali, debaixo de uma... Ela saiu dali, debaixo de uma... Você sai aqui nessa noite, debaixo de uma... para viver o teu milagre em nome de Jesus. Quando ela foi para casa namorar com o marido, o Senhor se lembrou de Ana. E aí ela concebeu. Todo mundo enxergou o milagre logo de cara? Mas o milagre crescia dentro dela. E contra fruto não há argumento, irmão. Tem que ter fruto. Contra fruto não há argumento. Precisa ter fruto. O milagre dela crescia a cada dia. E todo mundo enxergava o milagre dela. E porque ela entregou Samuel, Deus ainda visitou ela de novo e deu mais e mais e mais. Mas tinha um decreto, né? Esse povo vai morrer. Esse povo vai ser exterminado. Esse povo não vai viver mais. Olha, tem motivação de sobra. Aí naquele banquete, Esther chama para um segundo banquete. Fala assim, ô rei, eu queria que no próximo banquete o senhor trouxesse Amã. Salmo 23 diz assim, que ele prepara uma mesa na presença dos nossos... remanassore calabacheia. Na mesa da comunhão as máscaras caem. Na mesa da comunhão se mostra quem é quem. Você não lembra da mesa da ceia, não? Quem vai te trair? Aquele que molhar o bocado. Na mesa da comunhão se revela o inimigo, se revela o traidor, se revela o anticristo. Na mesa da comunhão, o que estava escondido fica aberto aos olhos de todos. Na mesa da comunhão, Esther denuncia. Porque diante do rei você precisa denunciar. Denuncia, meu irmão. Senhor, o inimigo está querendo roubar meu casamento. Senhor, o inimigo está querendo roubar meus filhos. Senhor, o inimigo está querendo roubar minha casa. Mas eu tenho uma palavra. Denuncia.
Até quando o inimigo vai sambar na tua cabeça? Denuncia diante do rei, daquele que tem o poder para fazer novas leis e mudar a sentença e quebrar a sentença de morte em nome de Jesus. As leis já foram decretadas. Se o inimigo está se levantando contra o seu casamento, o que você declara? Que palavra! Que palavra! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que palavra! Que palavra! Em mim serão benditas todas as famílias da terra. Praga alguma chega na minha tenda. Essa praga maligna do divórcio fica para fora da minha casa, em nome de Jesus. Senhor, blinda a minha casa. Já manda os teus anjos lá, cobre com teu sangue. Entendeu? Porque eu tenho uma palavra que diz que o maligno não me toca. Que não causará dano algum. Amém? Está indo contra os teus filhos, o que você vai falar? A minha herança é bendita, eu não gero filho para calamidade. Eu tenho uma sentença do Senhor, uma palavra, uma lei sobre a minha vida. A lei que rege a minha vida são leis espirituais estabelecidas pelo Senhor. Está se levantando contra a tua vida financeira. Diga ao justo que bem lhes irá, porque vai comer do fruto das suas ações. Senhor, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ora essa palavra. Profetiza essa palavra até que você creia com todo o seu ser, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Movimenta esse mundo espiritual. Ezequiel no vale de ossos secos, ele olha para o vale. Tu sabes, Senhor, profetiza. Está na hora de abrir a boca e declarar a palavra do Senhor. Profetiza. Está na hora de profetizar em nome de Jesus. Olha para o teu pai desviado e profetiza. Vai voltar para os caminhos do Senhor. Vai ser liberto de Jezabel. Vai ser liberto de prostituição. É lavado, remido no sangue do Cordeiro. Vai sair esse espírito de prostituição da minha casa. Não vai tocar nos meus filhos. Não vai tocar na minha herança. Abre a boca, meu irmão. Você tem boca para profetizar. Entenda o que está acontecendo ao teu redor em nome de Jesus. Deus entrega uma palavra nova e uma sentença contra os inimigos. Entenda uma coisa, Isaías 54:17 diz assim: nenhuma arma forjada vai prosperar, e toda língua que se levanta contra você, você a condena em juízo em nome de Jesus. Amã preparou a forca para matar Mordecai. Quem morreu? Quem morreu na forca? Amã. O inimigo prepara o laço, prepara o embaraço, mas quem cai no laço é ele. Você vive livramento, você vive alegria, você vive felicidade, você vive a honra do Senhor, você vive o tempo novo em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus, se levanta, se coloca de pé para viver um novo tempo. Em nome de Jesus, é tempo de viver a promessa de Deus. Está no cativeiro, mas não é cativeiro. Está entendendo? Está na Babilônia, mas você não faz parte da Babilônia. Está no Egito, mas você não é Egito. Você é sal e luz dessa terra. E nessa consciência, você vai se levantar e começar a clamar nessa noite. Se você era daqueles que estava entrando na presença do Senhor para dizer o que adianta, hoje você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir para Ele temor no coração. Se você era daquela que estava entrando na presença do Senhor, duvidando da bondade de Deus, a partir de hoje o Senhor vai te apacentar e você vai entender que a bondade e a misericórdia vai seguir você todos os dias da sua vida. É Bíblia, não é invenção de pregador, é Bíblia. Se você estava comendo um fruto amargo, começa a mudar a tua semente. Não adianta chorar para que Deus transforme o fruto. Transforma a sua semente. Ah! Eu estou cansada de sair torta na foto dele.
Oh, aquele menino ali tirou uma foto tão bonita minha, foi até para uma caneca, de tão linda que foi. Continua orando, irmão. Você não tem que parar de orar, não. Eu tenho 4 filhos, com o filho gritando, com o filho chorando. Eu continuo orando. O meu filho era pequeno, eu estava orando, tinha que dar bronca. Eu olhava para eles orando em línguas, eles não sabiam se era o Senhor brigando, se era eu, mas eles sabiam que tinha que parar. Então você continua orando em nome de Jesus, continua profetizando sobre a tua casa, continua profetizando sobre o teu casamento. Você tem palavra de Deus, você tem promessa de Deus. Se você foi levado para o cativeiro por desobediência, hoje é noite de sair. E se for mais um tempo para ficar no cativeiro, vai ficar em liberdade como Daniel ficou, vai ficar crendo como Sadraque, Mesaque e Abednego ficou, vai ficar governando, vivendo os livramentos. O lugar que Amã estava ocupando era o lugar de Mordecai. Quando Amã foi derrubado, quando Amã morreu, Mordecai assumiu o lugar dele por direito. Há lugar que é para você e o inimigo está ocupando. Manda esse inimigo embora, que esse lugar é seu, essa posição é sua. Se você estava desprezando o que Deus estava te entregando, peça perdão ao Senhor. Se você não estava posicionado no teu chamado, não queria assumir o risco, não queria assumir a responsabilidade, nessa noite você vai pedir perdão ao Senhor e vai assumir a responsabilidade. Oh, glória! Aleluia! Não é noite de andar cocheando em 2 pensamentos. Não é noite de andar com o pé dentro da presença e um pé lá fora no ego. Não é noite de andar com o pé na presença e um pé nas exceções dessa terra, nas prevaricações dessa terra. Pelo amor de Deus, essa noite você vai se decidir. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se Deus é Deus, sirva a Deus, porque Jesus Cristo está voltando. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vivifica, Ele te desperta hoje, em nome de Jesus. Ele nos desperta hoje. Ah, desperta, tu que dormes, Cristo te iluminará. Aleluia. Ele vivifica o corpo mortal. Ele troca as vestes. Oh. Ele converte o pranto em riso. Ele converte o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele tira vestes de tristeza e coloca vestes de louvor. Aleluia. 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 Ele converte o coração. Não adianta. Não adianta vir, estar, eu preciso ser de Jesus. Mais do que nós termos, sabermos o que o Senhor fez por nós, não é o que o Senhor fez por nós, é o que o Senhor fez conosco. Não é o que o Senhor fez por você. Não é o que o Senhor fez por você, o milagre, a bênção, isso, aquilo, outro. É o que Ele fez com você. Aleluia. Aleluia. O que Ele fez conosco. Oh, aleluia. Espírito de Deus. O Senhor tem uma obra a ser realizada através de nós.
Porque assim como Esther estava naquele lugar, para um propósito, para uma obra ser iniciada, nos faz entender, Senhor, nesta noite o que o Senhor fez conosco. Em nome de Jesus, nos faz entender o que o Senhor fez conosco. Aleluia. Aleluia. O que o Senhor fez com você. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.